Você já sentiu que, por mais que se esforce, existe uma barreira invisível entre você e a vida que você sabe que merece? Sabe aquela sensação estranha de que a prosperidade está logo ali na esquina, batendo na porta, mas algo que você não consegue ver impede que ela entre na sua casa? A maioria das pessoas acredita que o problema é a escassez. Elas acham que falta oportunidade, falta sorte ou falta dinheiro no mundo. Mas eu estou aqui para te dizer o contrário. O mundo está transbordando. O problema nunca foi a falta de água. O problema é que o seu cano está entupido. Imagine um cano mestre, robusto, conectado a uma fonte infinita de abundância. Do lado de fora, a pressão é enorme. O recurso quer entrar. Mas por dentro, anos de detritos, crenças e medos criaram uma gordura tão espessa que apenas gotas conseguem passar. Você está tentando sobreviver com gotas enquanto um oceano pressiona as suas paredes internas. Se continuarmos apenas tentando mais, o cano não aguenta, ele explode ou seca de vez. Antes de eu te mostrar como identificar essa obstrução e fazer a limpeza desse fluxo hoje, eu preciso que você tome uma decisão de presença. Se você sente que este é o seu momento de destravar, já se inscreva aqui no canal e deixe seu like. Isso avisa ao sistema que você não é mais um espectador passivo, mas alguém que está assumindo o controle da própria tubulação. O que vamos fazer aqui não é uma dancinha da prosperidade. É uma intervenção hidráulica na sua psicologia e na sua energia. Se você sente que está trabalhando para 10 e recebendo por 1, o erro não está no seu esforço, mas na sua obstrução. Prepare-se. Nos próximos minutos, vamos abrir as válvulas. O que estava acumulado do lado de fora está prestes a inundar a sua realidade. Mas a pergunta é, você está pronto para suportar o peso desse fluxo? Agora, antes de avançarmos para as técnicas práticas, eu preciso testar o seu nível de prontidão. Existe uma diferença abissal entre quem deseja algo e quem está disposto a dar o comando para que isso aconteça. Muitas vezes, o fluxo da abundância está travado em sua vida simplesmente porque você não sinalizou para si mesmo e para o ambiente ao seu redor que o caminho está desimpedido. Por isso, faremos agora um microcompromisso, um gatilho de intenção que serve como um comando neurológico para o seu cérebro. Eu quero que você vá agora nos comentários e escreva a palavra liberado. Pode parecer um gesto simples, talvez até banal para uma mente cética, mas psicologicamente você está fazendo algo poderoso. Está saindo da posição de quem apenas observa e entrando na posição de quem autoriza. Quando você digita essa palavra, você está declarando que aceita a remoção das obstruções que discutimos na introdução. Esse ato quebra a inércia. É o primeiro movimento de uma engrenagem que estava enferrujada pelo medo e pela dúvida. Além disso, essa ação física cria uma âncora de compromisso. O seu cérebro entende que, a partir deste momento, você deu permissão para que novas ideias e novas frequências de prosperidade entrem no seu sistema. Ao comentar, você também envia um sinal direto para o algoritmo, mostrando que este conteúdo não é apenas ruído, mas algo que gera uma resposta ativa. Isso aumenta o sinal de engajamento, permitindo que esta mensagem alcance mais pessoas que, assim como você, estão com o fluxo obstruído. Mas o foco principal aqui é a sua postura interna. Quem se esconde no silêncio e na passividade raramente consegue sustentar grandes mudanças. Ao escrever liberado, você está assinando um termo de compromisso com a sua própria transformação. Sinta a vibração dessa palavra enquanto a digita. Sinta que, ao fazer isso, a primeira camada de gordura naquele cano entupido começa a se dissolver, preparando o terreno para o que vamos acessar a seguir. O seu comando foi dado. Agora, o seu sistema está oficialmente aberto para a reprogramação. Agora que você deu o comando de abertura, precisamos preparar o seu corpo para o que está por vir,
pois de nada adianta uma mente querendo expandir se o seu sistema nervoso estiver em estado de alerta, contraído e vigilante. As obstruções que impedem o seu fluxo não estão apenas nos seus pensamentos, elas estão impregnadas na sua fisiologia, na tensão dos seus ombros e na superficialidade da sua respiração. Por isso, neste exato momento, eu quero que você faça uma pausa interna. Não é uma pausa na nossa conversa, mas uma pausa na sua resistência. Feche os olhos por um instante se puder, ou apenas foque em um ponto fixo e inspire profundamente pelo nariz, sentindo o ar preencher não apenas o peito, mas a base do seu abdômen. Segure esse ar por 4 segundos, sentindo a plenitude dessa retenção, e solte lentamente pela boca, como se estivesse liberando todo o peso de uma semana exaustiva. Repita esse processo. Ao respirar dessa forma guiada, você está enviando um sinal químico para o seu cérebro de que você está seguro. Quando você se sente seguro, as suas ondas cerebrais baixam de frequência, saindo do estado de alerta máximo para um estado de receptividade. É nesse espaço de relaxamento somático que as defesas da sua mente racional começam a ceder. A mente lógica é aquela que diz que a prosperidade é difícil ou que você não fez o suficiente, mas ao relaxar o corpo, nós contornamos essa vigilância. Sinta seus músculos soltarem. Sinta a pulsação nas pontas dos seus dedos. Essa abertura de defesas é o que permite que as sugestões sobre suas crenças mais profundas entrem sem encontrar o bloqueio do julgamento. Você está limpando o terreno. É impossível construir um novo fluxo de abundância sobre uma base de estresse e medo. Com o corpo relaxado, você se torna um solo fértil, pronto para que a verdade sobre o seu merecimento seja plantada e, finalmente, comece a germinar sem a interferência do seu ego protetor. Com o seu corpo agora relaxado e receptivo, podemos finalmente olhar para o que está obstruindo a passagem do fluxo, a gordura no cano. No mundo físico, a gordura se acumula silenciosamente até que nada mais passe. Na sua vida financeira e pessoal, essa gordura é composta pelas suas crenças limitantes sobre o dinheiro e o sucesso. A obstrução mais comum é o medo inconsciente de que o dinheiro corrompa o seu caráter. Você cresceu ouvindo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, ou que pessoas prósperas são necessariamente egoístas e gananciosas. Essas ideias agem como uma crosta espessa, pois, no fundo, o seu sistema tenta te proteger de se tornar alguém ruim. Você quer prosperar, mas a sua gordura interna diz que, se você conseguir, você perderá a sua essência. Outro resíduo corrosivo é o sentimento de não merecimento, aquela voz baixa que sussurra que você é uma fraude e que, se a abundância chegar, será por erro ou sorte, e logo será retirada. Precisamos ver isso de uma forma diferente hoje. Entenda que o dinheiro é um potencializador. Se você é uma pessoa boa, com recursos você será uma pessoa excelente, capaz de ampliar o seu impacto e ajudar quem ama. A prosperidade não muda quem você é, ela apenas revela e expande o que já existe. Imagine que cada nota que entra na sua conta é uma ferramenta de liberdade e não um peso de corrupção. Ao limpar essa visão distorcida, você começa a remover a craca que estreitava o seu caminho. O merecimento não é algo que você ganha por comportamento, é a sua condição natural por estar vivo e conectado à fonte. Quando você entende que ser próspero é o seu estado original e que a escassez é a anomalia, o cano começa a se expandir. Você para de lutar contra o fluxo e permite que a limpeza aconteça, substituindo o medo pelo reconhecimento de que a abundância é apenas um recurso neutro, esperando pela sua direção. Muitas vezes, a obstrução que impede a sua prosperidade não começou em você, mas em uma camada muito mais profunda que chamamos de herança invisível. Existe um fenômeno silencioso na nossa psicologia chamado lealdade ao sofrimento. Sem perceber, você pode estar carregando um contrato inconsciente com a sua linhagem,
como se prosperar fosse um ato de traição contra aqueles que vieram antes e passaram por privações. Se seus pais lutaram com dificuldades financeiras, se seus avós perderam tudo, ou se a história da sua família é marcada pelo sacrifício extremo, uma parte do seu cérebro entende que ter sucesso é ser diferente deles, e ser diferente causa um medo ancestral de exclusão. Você se autossabota para permanecer no mesmo nível de escassez que eles, apenas para sentir que ainda pertence ao clã. É uma culpa oculta que diz que você não tem o direito de ter o que eles não tiveram. Mas hoje, nós vamos inverter essa lógica e realizar um ritual interno de honra. Entenda que a melhor forma de homenagear o sacrifício dos seus antepassados não é repetindo a dor deles, mas sendo o fruto que deu certo. Imagine que eles são as raízes e você é a copa da árvore. Se a copa murcha por solidariedade às raízes que sofreram no solo seco, toda a existência daquela árvore perde o sentido. Você precisa liberar a necessidade de sofrer para ser aceito. Honrar seus pais e avós significa pegar o esforço que eles fizeram e transformá-lo em algo maior. Ao prosperar, você valida cada gota de suor que eles derramaram. Você limpa o nome da sua linhagem e oferece aos que virão depois de você um novo padrão de realidade. Remova a culpa de ser mais bem-sucedido que seus pais. Eles abriram o caminho para que você pudesse correr, não para que você ficasse parado no mesmo lugar por gratidão distorcida. Quando você aceita a abundância, você está dizendo ao seu sistema familiar: o sacrifício de vocês não foi em vão. Eu sou a prova de que a nossa história venceu. Agora que entendemos as raízes profundas da sua obstrução, precisamos olhar para a dinâmica do movimento, para a psicologia do fluxo. Imagine novamente aquele cano que mencionamos no início. Para que a água entre com força total por uma extremidade, ela precisa encontrar uma saída livre na outra. Se a saída estiver bloqueada, a pressão aumenta, o sistema entra em colapso e a entrada para de receber. Na vida real, a entrada de recursos é o que você ganha, mas a saída é a forma como você gasta, investe e faz o recurso circular. Existe uma armadilha perigosa chamada prudência excessiva, que na verdade é apenas o medo disfarçado de virtude. Quando você retém cada centavo com as mãos trêmulas, quando vive em um estado de contenção absoluta e medo de que o dinheiro acabe se você o usar, você está enviando um sinal de desconfiança total ao sistema. Você está dizendo ao universo e à sua própria mente que não acredita que mais virá. Essa postura de escassez aperta a válvula de saída e, por consequência, trava a válvula de entrada. O cano para de fluir porque não há espaço para o novo. Para que a abundância se manifeste, a saída deve ser tão fluida e confiante quanto a entrada. Gastar com sabedoria, mas sem o peso da angústia, e investir com a certeza do retorno, são atos de fé prática que sinalizam que você confia na fonte. Não se trata de ser irresponsável, mas de ser livre. Quando você paga uma conta com gratidão por ter usufruído daquele serviço, ou quando investe em si mesmo sem sentir que está perdendo algo, você desentope o sistema. Você passa a ser um canal e não um reservatório estagnado. O dinheiro precisa de movimento. Ele é como o sangue no corpo humano. Se ele para de circular em um ponto, aquele membro adoece. Entenda que a confiança no fluxo é o que mantém a pressão constante. Ao liberar a saída com coragem e clareza, você cria o vácuo necessário para que a entrada seja forçada a se preencher novamente, mantendo a engrenagem da prosperidade sempre em rotação. Mesmo que o seu fluxo interno comece a se estabilizar, o mundo moderno apresenta novos tipos de detritos que podem obstruir o seu cano em uma velocidade alarmante, os sabotadores da comparação e do perfeccionismo. Vivemos em uma era onde as redes sociais oferecem uma vitrine constante do palco alheio, enquanto você lida com os seus próprios bastidores. Ao observar a vida editada de terceiros, o seu cérebro cria uma métrica injusta de sucesso.
gerando uma sensação de atraso que paralisa qualquer iniciativa. Essa comparação constante é como areia lançada nas engrenagens do seu progresso. Ela rouba a energia que deveria ser usada na sua construção para desperdiçá-la na lamentação sobre o que você ainda não tem. Junto a isso, surge o medo do julgamento, que frequentemente se disfarça com a máscara sofisticada do perfeccionismo. Você se diz que só vai começar aquele projeto, abrir aquele negócio ou mudar de carreira quando tudo estiver absolutamente perfeito, quando tiver todos os recursos ou quando o risco for zero. Mas a verdade nua e crua é que o perfeccionismo é apenas o medo com roupas de gala. Ele é uma forma de paralisia analítica que mantém o seu cano obstruído por uma expectativa irreal. Enquanto você busca a perfeição, a vida real exige movimento. Para desentupir essa área, você precisa adotar a filosofia da entrega imperfeita. Foque nos 80%. Entenda que um projeto feito com 80% de eficiência, mas colocado no mundo, é infinitamente mais poderoso do que um plano de 100% que nunca saiu da sua gaveta. O progresso real acontece no campo de batalha, não na prancheta. Ao aceitar que o erro faz parte da calibração do fluxo, você remove o peso do julgamento externo e a pressão da autocobrança. Liberte-se da necessidade de ser impecável logo de início. Permita que o fluxo seja bruto no começo para que, com o movimento, ele mesmo se refine. Quando você foca no progresso em vez da perfeição, as barreiras da procrastinação caem e você finalmente permite que a sua energia circule sem as travas da vergonha ou da timidez. Para que a limpeza do seu fluxo seja definitiva, precisamos agora mergulhar em uma camada profunda da sua memória e revisar as suas leis pessoais. Todos nós, em algum momento da infância ou em um período de dor intensa, redigimos decretos internos que passaram a governar a nossa realidade adulta sem que percebêssemos. Essas são as promessas antigas, juramentos feitos no calor de uma frustração ou para nos proteger de uma ferida. Talvez você tenha olhado para a vida financeira difícil dos seus pais e prometido silenciosamente: eu nunca vou ser como eles. Ou talvez, após uma decepção, você tenha decretado que nunca dependeria de ninguém ou que jamais correria o risco de ser visto como alguém ambicioso. Embora essas leis tenham servido como um escudo em um momento de vulnerabilidade, hoje elas agem como algemas. Elas são contratos obsoletos que ocupam o espaço da sua nova identidade. Quando você diz que nunca será como fulano, você gasta uma energia imensa fugindo de um padrão, em vez de construir o seu próprio. Você fica preso a uma polaridade negativa. É hora de fazer uma revisão formal dessas leis. Olhe para as regras que você criou sobre o que pode ou não fazer com o seu sucesso e perceba que elas pertencem a uma versão sua que não existe mais. Você não é mais aquela criança indefesa ou aquele jovem ressentido. Você é um adulto com capacidade de discernimento e ação. Eu te convido a liberar formalmente esses juramentos. Diga para si mesmo que o contrato está encerrado e que você está atualizando a sua autoimagem. Você tem a permissão para ser próspero sem precisar renegar suas origens e sem o medo de repetir erros do passado. Ao rasgar essas leis antigas, você limpa a ferrugem da sua estrutura mental e abre espaço para novas regras baseadas na expansão, na liberdade e na capacidade do presente. O seu cano agora está livre dessas amarras invisíveis, permitindo que a água corra sem precisar desviar de fantasmas que você mesmo criou. Finalmente, chegamos ao ajuste mais delicado e vital para que o seu fluxo de abundância não seja apenas um pico temporário, mas uma fonte sustentável, o equilíbrio entre o seu papel no mundo e o seu papel consigo mesmo. Muitas pessoas conseguem desentupir o cano da prosperidade, mas cometem o erro de se tornarem o banco emocional e financeiro de todos ao seu redor. Existe uma linha tênue entre a generosidade e a autossabotagem.
Se você permite que o seu fluxo seja drenado por todos os lados, antes mesmo de preencher o seu próprio reservatório, você acabará seco novamente. Cuidar de si não é egoísmo, é manutenção de sistema. Para continuar servindo, transbordando e ajudando, a sua estrutura precisa estar íntegra. Por isso, o fechamento desse processo exige que você aprenda a habitar a solidão produtiva e o silêncio. É no silêncio, longe das demandas constantes, das notificações e das expectativas alheias, que os últimos detritos internos, aqueles que estavam escondidos nas dobras da sua alma, finalmente emergem para serem dissolvidos. O silêncio é o filtro que purifica a água que corre por você. É nele que você ouve a sua intuição e recalibra a sua rota. Agora que as válvulas foram abertas, que as leis antigas foram revogadas e que a sua linhagem foi honrada, o seu único trabalho é sustentar essa nova frequência. A jornada que fizemos aqui hoje não termina quando este vídeo acaba. Ela começa agora, no primeiro passo que você dará com a consciência de que o seu fluxo está, finalmente, liberado. Você não é mais a mesma pessoa que começou a assistir a este conteúdo. O peso saiu, a obstrução cedeu e o horizonte se alargou. Agora, vá e tome posse do que já é seu por direito. E se este mergulho profundo fez sentido para você, se você sentiu a pressão mudar e a clareza chegar, não saia daqui sem selar esse novo ciclo. Se inscreva no canal e curta este vídeo como um selo de compromisso com a sua nova realidade. Ao fazer isso, você ajuda esta mensagem de libertação a alcançar corações que ainda lutam no deserto da escassez. Espalhe essa luz, mantenha o seu canal limpo e lembre-se, o oceano está sempre pressionando para entrar, a única coisa que você precisa fazer é não se fechar para ele. O fluxo é seu, a vida é sua e o momento é agora. Nos vemos no próximo nível.